Meus irmãos, nós vamos retomar nesse ano, né? Tínhamos parado aí no finalzinho do ano passado, nós vamos retomar com a nossa disciplina Pilares da Fé Reformada. Essa disciplina ela é constituída por duas partes. Na primeira parte nós vimos os 5 solas da Reforma Protestante e agora estamos vendo as doutrinas da graça ou os 5 pontos do calvinismo. Essa disciplina, ela tem um propósito muito claro, que está sendo lembrado constantemente aqui, que é o nivelamento da igreja. É nivelar toda a igreja com as doutrinas básicas da fé cristã, de maneira que possamos estar em harmonia em relação a tudo isso. Além disso, um outro propósito é proporcionar um ambiente favorável para que os irmãos do celeiro ministerial possam colocar em prática aquilo que têm recebido. Colocar em prática a instrução, a formação, o treinamento e também edificar a igreja por meio de frutos que já estão surgindo aí através desse projeto tão maravilhoso que é o celeiro ministerial. De uma forma geral, meus irmãos, aquilo que nós temos visto na segunda parte dessa disciplina é o resultado do combate a um conjunto de doutrinas erradas, inclusive consideradas heréticas nesse período, nessa época, e doutrinas essas que foram organizadas e estavam sendo disseminadas por alunos, por discípulos de um teólogo, né, o Jacó Armínio, e isso no começo do século XVII, após a morte desse teólogo. Então, esses discípulos de Jacó Armínio, eles formularam um documento chamado de remonstrância, conhecido como remonstrância, e nesse documento, a teologia de Armínio acerca da salvação, a soteriologia daquele grupo, foi então apresentada em uma estrutura que permitisse com clareza que todos que lessem aquele documento entendessem essa teologia. O que aquelas pessoas compreendiam acerca da salvação a partir das Escrituras. A estrutura desse documento, então, ela foi montada sobre 5 pontos, que são esses pontos que os irmãos estão vendo aí. A doutrina do livre-arbítrio, a doutrina da eleição condicional, a doutrina da expiação geral, a doutrina da graça resistível e a doutrina da possibilidade do homem cair da graça ou perder a salvação. Foi então com o intuito de combater essas doutrinas, esses ensinos considerados heréticos naquela época, que no ano de 1618 e até o ano de 1619, na cidade de Dort, né, se reuniram ali no que foi conhecido como o Sínodo de Dort, alguns pastores e presbíteros, e a partir desse sínodo geraram também um documento, obviamente após muita discussão, e após muita oração, né, foram 2 anos, eles elaboraram também um documento que ficou conhecido como os Cânones de Dort, e neste documento, as doutrinas da graça que nós estamos estudando aqui, elas formaram a estrutura que combatia as doutrinas arminianas que foram apresentadas na remonstrância. Então, para que os irmãos entendam, cada uma dos 5 pontos do calvinismo, cada uma das doutrinas da graça aqui foram doutrinas formuladas para combater o falso ensino da estrutura apresentada lá pelos arminianos. Por exemplo, nós tivemos a nossa primeira aula com o irmão Neto, a doutrina da depravação total. Essa doutrina, ela combatia a falsa doutrina do livre-arbítrio proposto pelos arminianos. Essa doutrina, para a teologia arminiana, o homem ele não foi totalmente corrompido pelo pecado. Ele foi manchado pelo pecado, mas não totalmente corrompido. De maneira que, por conta disso, ele poderia, por iniciativa própria, mantendo ainda uma certa vontade livre, ele poderia sim buscar, por iniciativa própria, a Deus. Essa é a doutrina defendida pelos arminianos. Então, na doutrina da depravação total, como nós vimos, nós encontramos, por meio de evidências bíblicas, que o homem ele recebe a herança de Adão,
e nasce já morto em seus pecados. E um morto não pode buscar a Deus. Alguém que está morto não pode buscar a Deus. É exatamente aquilo que aconteceu com o próprio Adão. Adão, quando pecou, ele não buscou a Deus. Foi o próprio Deus que o buscou. Se os irmãos lerem lá em Gênesis, é o próprio Deus quem o busca. Essa herança, essa herança maldita, né? Ela foi dada, ela chegou a cada homem. Então, é isso que é combatido por meio da doutrina da depravação total. Outra que nós vimos também é a doutrina da eleição incondicional, foi a última aula que nós tivemos, dada pelo irmão Tiago, que combate o entendimento da eleição condicional arminiana. Para os arminianos, o Senhor, Deus, elegeu sim alguns homens, mas os elegeu porque, por conta da sua presciência, ele olhou para o futuro. Isso é a doutrina arminiana. Olhou para o futuro, viu aqueles que iriam crer e, por conta dessa ação, devido a essa razão deles crerem, então ele os elegeu. A eleição incondicional das doutrinas da graça combate esse ensino errado, nos ensinando que a salvação é totalmente pela graça. O Senhor, é como aquela canção que cantamos, não existia razão em mim para o Deus Santo escolher-me. Não foi por qualquer razão, é pela graça, pela misericórdia de Deus. Deus não viu nada no homem que pudesse garantir a ele a salvação. O Senhor, é claro que vê o futuro, mas ele vê o futuro porque ele decretou o futuro. Ele decretou todas as coisas. Ok, então cada uma dessas doutrinas, a expiação limitada, a graça irresistível, a perseverança dos santos, né, o que forma aí no final esse acróstico da tulipa, né, o tulip, que é a inicial do termo em inglês para cada uma das doutrinas, esse conjunto, ele combate, ele refuta os ensinamentos que foram ali organizados no documento da remonstrância, que estão também estruturados em 5 pontos. Por isso são 5 pontos do calvinismo. É um ponto para cada doutrina ali sendo combatida. Ok? Hoje, nós veremos a doutrina da expiação limitada, que é a terceira dessas doutrinas da graça. Os irmãos, fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Às vezes a gente acaba deixando passar e esquece, ou anota a pergunta, ou então pode interromper sem nenhum problema. Antes de entrarmos na doutrina da expiação limitada, antes de buscarmos entender o significado da expiação limitada, eu quis trazer para os irmãos um pouco sobre o que é expiação, porque pode ser que os irmãos não estejam lembrando sobre isso, e também para que os irmãos possam, aqueles que não viram, possam ver também. O que é expiação? Essa palavra expiação, nós não encontramos ela no Novo Testamento. Nós encontramos, obviamente, o conceito da expiação perpassando todo o Novo Testamento. Mas a palavra expiação nós não encontramos. Encontramos propiciação, que está relacionado à expiação, mas redenção, que está relacionado à expiação, mas expiação nós não encontramos. No entanto, no Antigo Testamento, se os irmãos procurarem, existe uma grande quantidade de versículos que trazem essa palavra expiação. Então, a partir desses versículos, nós podemos entender qual é o significado de expiação e fechar esse conceito com aquilo que é apresentado também no Novo Testamento. O primeiro desses versículos é o que nós encontramos lá em Levítico, capítulo 4, do versículo 27 ao versículo 31. Na verdade, Levítico capítulo 4 até o versículo 6 fala somente sobre expiação, sobre como o povo poderia expiar os pecados, dependendo dos tipos, né, de pessoas ali, dos tipos de pecados. Por favor, alguém leia aí Levítico 4, versículo 27 ao versículo 31. O que é que nós encontramos aí? Então, irmãos, essa liturgia acerca do processo da expiação é explicada desde o início do capítulo 4 até o final do capítulo 6. Onde nós encontramos toda essa liturgia, né? Aquele que pecou, ele deve colocar a mão sobre a cabeça do animal, então o animal é imolado, ele é sacrificado, o sangue é aspergido e depois é apresentada a oferta em holocausto, né? No capítulo 16 também de Levítico, nós encontramos, nós não vamos ler o capítulo 16, que ele é mais longo, mas nós encontramos aqui as instruções para um mandamento perpétuo para a nação de Israel, que era o dia da expiação, onde para o sacerdote
para expiar os pecados de todo o povo, para perdoar os pecados de todo o povo ali naquele ano. Ele trazia, primeiro ele fazia um sacrifício por si mesmo, depois ele trazia 2 bodes, né, e lançava sorte sobre esses bodes. Um desses bodes, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele, e isso representava o pecado do povo sendo lançado sobre esse bode, e ele era enviado ao deserto. O deserto representa ali a distância de Deus, fora do arraial, fora da presença de Deus, levando os pecados do povo para fora da presença de Deus. E o outro bode era sacrificado como uma forma, apresentando outro aspecto da expiação, que é a propiciação, que é o favor de Deus, é apaziguar a ira de Deus, é satisfazer a ira santa de Deus e então promover paz com o povo. Esse era a liturgia do dia da expiação. Então, a partir desses 2 trechos, nós podemos perceber que a expiação era um sacrifício substitutivo, onde Deus aceitava que um animal ele fosse morto no lugar do pecador. O pecador, por conta do seu pecado, deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor providenciava, então, um substituto, um animal que receberia ali os pecados do homem ou do povo, dependendo do tipo de sacrifício que seria feito, e então esse era perdoado dos seus pecados. Estes sacrifícios, irmãos, na antiga aliança, eles eram sacrifícios imperfeitos e eram a sombra daquilo que haveria de vir, a sombra do sacrifício perfeito, a expiação promovida pelo Cordeiro de Deus que seria enviado para o perdão dos pecados todos, como Hebreus nos ensina. Hebreus capítulo 9 e capítulo 10 fala sobre isso, como esses sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Então, quando esses sacrifícios eram realizados, na verdade, aquilo que perdoava os pecados era a fé na promessa do Cristo que viria e do pagamento perfeito pelos pecados do povo. Era isso que eles esperavam, que o Cordeiro de Deus viesse, e ele veio. O Senhor Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus para a expiação dos pecados. Então, irmãos, olha, acabou. Antiga aliança, caiu aí, né? Então, de acordo com o pastor John Piper, num livro 5 pontos, agora é um título bem longo, mas eu não lembro todo, mas 5 pontos de John Piper, ele traz uma definição muito interessante sobre a expiação. Ele diz assim: a expiação é a obra de Deus em Cristo, na cruz, pela qual ele completou a obra de sua vida perfeitamente justa, cancelou a dívida de nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós, trazendo aqui esse aspecto da propiciação, né? E ganhou para nós todos os benefícios da salvação. Essa é a definição que o pastor John Piper traz sobre o que é expiação. Ele diz também ainda mais, ele explica lá que essa morte de Jesus ela foi necessária porque Deus ele não mostraria, ele não seria condizente com a justiça de Deus, Deus não mostraria um apreço, uma consideração justa por sua glória, se ele simplesmente ignorasse os pecados dos homens, como se varresse os pecados para debaixo do tapete. Né? Sem pagar o salário do pecado. Então, é por isso que foi necessário esse sacrifício perfeito. Essa definição que o pastor John Piper construiu, ele construiu a partir do texto que nós lemos hoje na liturgia, Romanos capítulo 3, versículos 21 a 26. Depois os irmãos voltam lá quando tiver a gravação, os irmãos podem perceber que à medida que o texto vai avançando e explicando alguns conceitos, essa definição também vai nos trazendo esse ensino doutrinário acerca da expiação. Ok, irmãos, então agora nós lembramos aí o que é expiação. Só que surge um problema aqui para nós. Dentre os 5 pontos do calvinismo, dentre as 5 doutrinas da graça, esse é o que traz mais discussão, inclusive dentro dos próprios calvinistas. Diante dessa definição da expiação, algumas perguntas surgem, que são as perguntas que geram essa discussão. Primeiro, qual é o alcance da obra expiatória de Jesus? Porque nós temos versículos que nós encontramos na Bíblia que nos dão a entender, quando lidos de maneira isolada e superficial,
nos dão a entender que esse sacrifício foi feito em favor de todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por todos, então, porque Deus amou o mundo. O mundo. A palavra utilizada nesse versículo é cosmos, o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por quem Jesus morreu? Essa é a pergunta. Por quem Jesus morreu? Jesus morreu por todos ou para um grupo específico de pessoas? Por quem Jesus morreu? Outra forma de fazer essa pergunta é: qual foi a intenção do Pai ao enviar o Filho ao mundo para sacrificar-se? Foi salvar aqueles a quem ele veio salvar ou possibilitar a salvação das pessoas? São perguntas importantíssimas, irmãos. Às vezes passam desapercebidas quando a gente está lendo a palavra, quando a gente pensa sobre salvação. Cristo veio salvar ou possibilitar a salvação? Porque se ele veio salvar e ele derramou o seu sangue por todos no mundo, isso implicaria em dizer que todos, no final das contas, serão salvos, independente do que aconteça. Ok, qual é o significado, então, da expiação limitada? O que é expiação limitada? A nossa Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 3, que fala sobre os decretos de Deus, parágrafo 6, diz o seguinte: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo propósito eterno e muito livre de sua vontade, pré-ordenou todos os meios para isso. Portanto, aqueles que são eleitos estão caídos em Adão, são remidos por Cristo, e a palavra remidos aqui faz referência à expiação, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e preservados pelo seu poder por meio da fé para a salvação. Observem a última frase. Nem são quaisquer outros remidos por Cristo ou eficazmente chamados, justificados, adotados, santificados e salvos, senão somente os eleitos. Então, a nossa confissão, como deveria ser, que é uma confissão reformada, calvinista, ela deixa bem claro que essa redenção, essa expiação foi aplicada a um grupo de eleitos. Ok, vamos continuar. Embora o valor do sacrifício de Cristo tenha sido suficiente para cobrir o pecado de todos, suficiente, a discussão aqui, irmãos, não é sobre o poder ou a suficiência da salvação, mas sobre a intenção daquele que idealizou a salvação, que idealizou a expiação. Então, embora o valor do sacrifício de Cristo tenha sido suficiente para cobrir o pecado de todos, ele foi realizado em favor de alguns, em favor de um grupo específico. É isso que a nossa confissão está nos ensinando aqui. É isso que quer dizer expiação limitada. Esse sacrifício foi realizado em favor de alguns, não de todos. A Bíblia, ela traz de maneira extensiva esse grupo de alguns sendo apresentado. Ora, como os eleitos de Deus, ora, como as ovelhas do bom pastor, ora, como a noiva de Cristo, como a igreja do Senhor, sempre um grupo definido, um grupo particular. Por isso, muitos teólogos reformados preferem utilizar o termo expiação definida, e não expiação limitada, mas expiação definida, porque ela foi preparada para um grupo específico, definido, que seria salvo. Vamos abrir aqui alguns textos que mostram expressões desse grupo. Nós temos aqui, os irmãos depois podem voltar e olhar com mais calma todos esses textos, mas daqueles que estão em negrito aqui eu gostaria de abrir com os irmãos. Então aqui nós temos diferentes expressões desses grupos, né? Por exemplo, nesse primeiro grupo, por nós vemos textos que trazem a expiação como sendo dada a um grupo específico. Quando aquele que está escrevendo aquele texto diz por nós, pelos santos, por nós. Para quem ele está escrevendo. Vamos abrir Gálatas 1:4 aí. Por favor, quem encontrar pode ler Gálatas 1:4. Paulo está escrevendo aos irmãos da Galácia aí, né?
o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Por nós, pelos nossos pecados. Outro grupo, por suas ovelhas. O Senhor entregou a sua vida por suas ovelhas. João 10, 14 a 16. Por favor, alguém leia João 10, 14 a 16. Aí depois nós lemos 26 a 27. É um grupo, irmãos. É um grupo definido isso aqui. Não é? São as minhas ovelhas. Eu dou a vida pelas ovelhas. Que ovelhas? As minhas ovelhas. Mas se você tiver ainda dúvida, você pode avançar um pouco e ir lá no versículo 26 e 27. Olha o que o Senhor está ensinando aqui. Eu vou ler um pouco antes para ficar mais claro. Versículo 23. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, aqueles que não seguiam. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Versículo 26. Mas vós não credes. Por que não creram? Porque não sois das minhas ovelhas. Observe-nos. Não é que eles não são ovelhas porque não creram. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que eles não creram, mesmo diante de tantos sinais, porque não são das ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está muito claro aqui o Senhor fazendo distinção entre o grupo que ele falou antes das minhas ovelhas, aquelas por quem eu dou a minha vida, e aqueles que não creem. Não creem por quê? Porque não são das minhas ovelhas. É por isso que não creem. Outro grupo, por sua igreja, outra expressão desse grupo particular. Esse versículo é muito conhecido da gente aqui, né? É uma aplicação muito maravilhosa que o apóstolo Paulo faz. Efésios capítulo 5, versículo 25. Alguém lê, por favor. Nesse trecho, o apóstolo Paulo, e ele fala isso um pouco mais à frente, ele está trazendo ali a ilustração do casamento, do marido e da mulher, como uma relação para ilustrar, isso como sendo um propósito de Deus, ilustrar a relação do Senhor Jesus Cristo com a sua noiva. Faria sentido Paulo fazer essa aplicação dizendo: maridos, assim como o Senhor morreu pela sua noiva, vocês devem entregar a sua vida pela sua esposa. Não faria sentido se o Senhor Jesus tivesse morrido não pela noiva, e sim por todos no mundo. Porque nesse caso, Paulo teria que dizer que os maridos deveriam entregar suas vidas por todas as pessoas do mundo, por todas as mulheres do mundo, né? De maneira que aplicar o ensino do Senhor Jesus Cristo. Não faria sentido. Então, maridos, entregai a vida pela sua esposa, assim como Cristo morreu pela sua noiva. Um grupo específico. Pelos filhos de Deus, por favor, alguém abra João 6, 37 a 39. Olha aí, que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. Tem um grupo específico aí. O Pai deu um grupo de pessoas. E esses não serão perdidos. João 17 é muito interessante também, irmãos. Eu não preciso ler, mas aqui é aquela oração sacerdotal, onde o Senhor está orando pelos discípulos. Ele diz muito claramente, orando ao Pai: não oro por esse mundo. Está falando aqui das pessoas do mundo. Não oro por esse mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu. Como é que o sacerdote, é uma oração sacerdotal ali. Um sacerdote, além de orar pelo povo, ele também era ele que oferecia os sacrifícios. O Senhor Jesus, como nós lemos, é esse que é o sacerdote e a própria oferta que é entregue. Como é que um sacerdote entrega a sua vida por todos e ora somente por alguns? Pelos seus discípulos, por um grupo específico? Não faz sentido. O outro grupo aqui é por aqueles que estão sendo santificados. Lá em Hebreus 10, 14 fala sobre isso, mas nós não vamos ler, porque senão nós vamos nos prolongar muito. Então aqui nós vemos, irmãos, muitos textos que trazem essa relação da expiação sendo aplicada e intencionada a um grupo específico de pessoas. Não a todos, mas a um grupo particular de pessoas. Quem? Os eleitos. Quem? As ovelhas, a noiva, a igreja, para estes. Só que existe também, irmãos, uma razão teológica para que a expiação limitada ela seja uma doutrina exigida, para que essa expiação tenha acontecido somente a um grupo particular.
Que razão teológica é essa? É que a economia da Trindade, os irmãos lembram desse termo, economia da Trindade, ou seja, o papel de cada pessoa da Trindade na salvação, no plano de salvação, a economia da Trindade exige essa particularidade contida na expiação limitada. Por quê? Porque nós já vimos isso no plano de salvação, Pai, Filho e Espírito Santo, cada uma das pessoas da Trindade tem um papel a ser desenvolvido. O Pai elege, o Filho ele executa o plano e o Espírito Santo aplica esse plano. Então, deve existir uma harmonia nessa economia, nessa administração dos papéis. Observem o que Paulo fala aos Romanos no capítulo 8, versículo 32. Eu vou ler para os irmãos. Romanos 8, 32. Observem, irmãos. Paulo está aqui trazendo conforto à igreja. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, aqui é expiação. Não poupou o filho e entregou, para que ele derramasse seu sangue. Antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta que Paulo não responde, que não precisa de resposta. É claro que dará. Se ele entregou o próprio filho, é claro que ele continuará a sua obra, é claro que ele dará todas as coisas. Mas a pergunta é, nós quem, Paulo? Por todos nós quem? Porque é o que Paulo diz aqui, ó. Antes, por todos nós o entregou. Nós quem? É só voltar alguns versículos e ler. Os versículos anteriores mostram quem é esse, quem são. Quem somos nós aí, né? Quem são esses nós? Versículos 29 a 31. Porquanto, está falando aqui sobre a obra do Pai, sobre o Pai, né? Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, está falando do papel do Pai aqui, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Como então, irmãos? Como o Pai elege um grupo específico, a quem ele chama, justifica e também glorifica, como ele pode eleger um grupo específico de pessoas, o Espírito Santo aplicar essa salvação a um grupo específico de pessoas também, porque se o Espírito Santo aplicasse salvação a todos, todos seriam salvos. Como, então, o Filho morreria por todos? Se o Pai e o Espírito atuam em um grupo específico. Essa é uma razão teológica para não fazer sentido a expiação geral, e sim a expiação limitada. Tá claro, irmãos? Até aí tá claro isso? O que a doutrina da expiação limitada combate, então? O que é combatido aqui? Nós vimos que a terceira doutrina que foi defendida pelos arminianos lá no documento da remonstrância, ela tratou da expiação geral. Foi nosso primeiro slide. É a terceira doutrina da estrutura do documento da remonstrância. Expiação geral. Quando os cânones de Dort foram escritos, para cada uma dessas doutrinas, os irmãos podem acessar isso facilmente. É só colocar no Google lá, Cânones de Dort, os irmãos vão ver esse documento lá de 1619. Quando eles foram escritos, eles, para cada uma dessas doutrinas, eles traziam os erros que eram apontados pela doutrina dos arminianos e trazia ali a refutação desses erros. No caso da expiação geral, o documento, no capítulo 2, ele traz 7 erros que são apontados, que são verificados ali, por meio das escrituras, na doutrina da expiação geral. Para não ficar muito longo, eu trouxe somente os 3 primeiros erros que são apontados nesse documento, porque eles resumem qual é a ideia da expiação geral, aquilo que está sendo combatido ali na expiação, na doutrina da expiação, por meio da doutrina da expiação limitada. Quais são os 3 primeiros erros? Primeiro erro, o primeiro e o segundo eu não trouxe completo. Eu trouxe só a primeira parte, porque senão vai ficar muito longo. Só o terceiro, que é muito absurdo mesmo, que eu trouxe para a gente ler todo ele por completo. Primeiro erro. Isso aqui é o que foi retirado da doutrina arminiana, do documento da remonstrância. Erro 1. Deus, o Pai, destinou seu Filho à morte na cruz sem um decreto definido de determinadas pessoas. É isso que os arminianos estavam dizendo naquele documento da remonstrância. Segundo erro.
Não era propósito da morte de Cristo que ele confirmasse de fato a nova aliança da graça pelo seu sangue, mas que conquistasse para o Pai o direito de estabelecer de novo uma aliança com o homem. Existe uma relação muito forte, nós veremos já já, entre a nova aliança e o conceito de expiação. Nós veremos isso já já. Erro 3. Esse aqui, por favor, irmãos. Se os irmãos são mais sensíveis, tampem os ouvidos, porque esse aqui é demais. Olha aqui, irmãos. Por sua satisfação ao Pai, Cristo não mereceu ou não conquistou para ninguém a salvação nem a fé pela qual esta satisfação para a salvação é efetivamente aplicada. Ele obteve apenas para o Pai a possibilidade para tratar de novo com o homem e para prescrever novas condições conforme sua vontade. Depende, entretanto, da livre vontade do homem para preencher essas condições. Olha a conclusão. A conclusão é coerente, embora absurda. Portanto, poderia acontecer que ninguém ou todos os homens preenchessem tais condições. É absurdo. Quer dizer que o Senhor ia preparar um plano antes da eternidade, de maneira que seria possível que todos os homens, porque é isso que abre a margem, que o rejeitasse. Então, no final de tudo, não teria expiação. Né? Em resumo, a expiação geral, que é a doutrina arminiana, defende que o sacrifício de Jesus abriu a porta para a salvação. Cabe, então, ao homem passar ou não por essa porta. Tem um versículo em Apocalipse que é muito utilizado de maneira errada, que é aquele, eis que estou à porta e abro, né? Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Não faz sentido nenhum ali. Por quê? Porque ali João está escrevendo para igrejas. Não é para o mundo, é para igrejas. Eis que estou... Igreja, vocês que estão falhando, vocês que estão fracassando, vocês que estão aí pecando, escutem, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, é a igreja, irmãos, não é para o mundo. Não faz sentido com isso aqui. Então, para a expiação geral, o sacrifício de Jesus abriu a porta, a possibilidade para a salvação. Cabe ao homem, então, por sua livre vontade, passar por essa porta ou não. Assim, de acordo com os arminianos, Jesus morreu para possibilitar a salvação, para tornar os homens salváveis e não para garantir a salvação dos eleitos, do grupo a quem o Pai escolheu. Mas as Escrituras, irmãos, elas não deixam dúvidas acerca da eficácia da morte de Jesus. Não deixam dúvidas. Nós temos muitos versículos que mostram a eficácia, a garantia da salvação por meio da morte de Jesus. Quando o Senhor está na cruz e ele diz assim, ó, está consumado, essa expressão que ele utiliza está ali nos deixando claro que a obra ela foi completada, está consumado, nada mais precisa ser feito, está consumado, a obra foi consumada. Ela também era utilizada, essa expressão, como uma relação, um significado comercial, como se o preço devido foi pago. O preço foi pago completamente. Se esse preço que foi pago, se essa obra que foi completada foi feita em favor de todos, nós caímos no universalismo, que não é bíblico. Nós caímos na ideia de que todos serão salvos, porque está consumado. O preço devido foi pago. Alguns versículos que tratam dessa eficácia da obra de Cristo. O primeiro deles é quando o anjo anuncia a Maria que ela seria mãe do Filho de Deus. E ele diz assim, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque o nome Jesus significa que ele salvará o seu povo dos pecados. Então, ele salvará, não é que ele possibilitará a salvação, ele salvará o seu povo. Existe uma ênfase na ação de Jesus aqui, de salvar o seu povo. E mais uma vez, especificamente, o seu povo, dos pecados deles. Lucas 19:10, nós temos o Senhor explicando aqui a sua obra, o seu ministério, ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar, e a palavra buscar aqui traz essa ideia também de resgate, como que um pastor, aqui está dentro daquela parábola de uma ovelha, das 100 ovelhas e uma se perde. Como um pastor que vai buscar
essa ovelha que se perdeu. Não faz sentido um pastor ir buscar uma ovelha e então possibilitar que ela volte, né? Sei lá, de alguma forma gerar a possibilidade dela voltar para o aprisco. Não, o pastor vai lá, toma ela pelos braços, como o próprio Senhor explica na parábola, coloca em seus ombros, leva para casa e faz a festa, porque conseguiu trazer a ovelha de volta. Então, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não abrir caminho para a salvação, salvar o perdido. Exatamente. A ovelha, aquela que é ovelha, ela não se perde, né? Nós veremos isso na doutrina da perseverança dos santos. Colossenses 1, versículos 13 e 14, muito interessante também, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra transportar, nós já vimos aqui algumas vezes, ela é uma palavra de origem agrícola, que traz a ideia de alguém que pega uma planta que está em um terreno, arranca essa planta e coloca em outro terreno. Não tem ação, não tem um sentido passivo nisso. Não tem um sentido aqui onde é dado condições à planta para que ela seja salva. Não. Arranca, coloca em outro lugar. Libertou, transportou para o reino do Filho do seu amor. Apocalipse 5:9, maravilhoso esse texto de Apocalipse. Aqui nós temos o louvor que é dado pelos 24 anciãos e pelos seres celestiais, quando eles veem o Cordeiro que vai abrir o selo do livro. E ele diz assim, ó, e entoava um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Está falando aqui do Cordeiro. Está falando aqui de expiação, de sacrifício. Porque foste morto, ó, expiação aí, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É dele, irmãos. Comprou todos? Não. Mas aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Sem exceção? Não. Sem distinção. Todos que procedem. Aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Comprou. É dele. Quando ele derramou o sangue por estes, é dele. Nós veremos que considerar que esse sangue foi derramado por todos traz implicações que ferem a justiça de Deus. Porque sempre que a Bíblia fala sobre essa linguagem comercial, né, de comprar, existe ali uma linguagem forense. É a mesma coisa da justificação, né, daquele do tribunal da justiça, do juízo ali, né, onde um preço é pago. Então, se o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue para comprar todos, derramou por todos no mundo, e ele só recebe alguns do Pai, porque nem todos são salvos, então o Pai está em dívida. Isso fere a justiça de Deus. Nós veremos já melhor. Dei um spoiler aqui, né? Então, irmãos, a palavra, a Bíblia, ela nos traz muitas evidências, né, da eficácia da morte de Jesus. Não abrindo a porta, mas garantindo a salvação daqueles por quem ele morreu. E essa eficácia da expiação, ela é garantida pelo pacto que foi firmado no sangue de Jesus. Existe uma relação muito forte entre o sangue da nova aliança, entre a nova aliança estabelecida em Cristo Jesus e a expiação. Porque é exatamente por meio do sangue de Cristo que é derramado, que está diretamente relacionado com a expiação, que a nova aliança é estabelecida. Vamos abrir aí Mateus 26, 28. Quando o Senhor está na ceia, hoje nós temos ceia, né? Aí, os irmãos vão preparar a reflexão para a ceia hoje. Aí, na hora que formos parar aqui para refletir, os irmãos vão estar mais afiados ainda. Ó. Alguém lê Mateus 26, 28? Aí é expiação muito óbvia, né, irmãos? Falando sobre expiação. Este é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas que nova aliança é essa? Cristo morreu não somente para tornar disponível a salvação para todos os que crerem, mas para garantir, por meio do seu sangue, essa salvação através das bênçãos da nova aliança que foi prometida no Antigo Testamento. Bênçãos essa que incluem, inclusive, a fé. É por conta da
promessa da nova aliança, é por conta da inclusão do povo na nova aliança, do povo de Deus, da igreja na nova aliança, é que estes recebem o dom da fé. É isso que os textos que prometeram a nova aliança nos ensinam. Então, tendo em mente o texto de Mateus, que acabamos de ler, onde nós vimos que este é o sangue, o Senhor Jesus falando sobre o sangue dele, um dia ali antes da sua morte, né? Este é o meu sangue. Ou seja, quando eu morrer, daqui a algum tempo, daqui a algumas horas, quando eu morrer, o sangue que está sendo derramado ali é o sangue da nova aliança que foi prometida para perdão de pecados. Que nova aliança é essa? Vamos abrir Jeremias 31 e depois lemos 31, depois lemos 32 também. Ezequiel 36 também fala sobre isso. Mas vamos ler só Jeremias. Jeremias 31. Acompanha aí, eu vou ler, os irmãos acompanham. Jeremias 31, do versículo 31 a 34, nós temos o seguinte. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, olha aí, falando de novo, tocando a expiação de novo, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Capítulo 32, agora versículos 39 a 41. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então, irmãos, a nova aliança, que está diretamente relacionada com a expiação em Cristo Jesus, é uma aliança que garante que estes que fazem parte dela, eles não se perderão. Porque ela é feita através do mediador, Cristo Jesus. Então, se alguém desfruta da participação na nova aliança, desfruta com todas as suas bênçãos. Isso acontece porque Deus perdoou, como nós lemos no capítulo 31, no último versículo, as iniquidades, removeu o coração de pedra, deu a este fé, regenerou a este, dando a ele fé, derramando sobre ele a graça e o fazendo obedecer. Então, em outras palavras, a nova aliança promete a regeneração, promete a fé, promete o dom da salvação, de maneira que estes não se perdem. A expiação é limitada porque a expiação ela garantiu a nova aliança para aqueles que foram achados em Cristo Jesus, que foram chamados por Cristo Jesus. É por isso que não faz sentido a expiação ser geral. Porque se a expiação fosse geral, todos aqueles por quem Jesus morreu, que no caso a expiação geral foram todos estes teriam que receber as bênçãos da nova aliança. Todos estão conectados intimamente. Ok, qual é o perigo? Quais são as consequências, ou a consequência de não adotar a expiação limitada? Eu trouxe aqui, irmãos, 5 ofensas diretas ao Deus Todo-Poderoso quando nós não adotamos, quando nós não consideramos a expiação limitada. Primeiro, fere a sabedoria divina. Como Cristo morreu por aqueles que Deus sabia, no caso dos arminianos, considerando a presciência,
como Cristo morreu por aqueles que Deus, o Pai, sabia ou determinou que eles não se salvariam. Como? Fere a sabedoria divina, fere a sabedoria de Deus. Ainda mais se nós considerarmos um outro problema, que é o caso daqueles que nunca ouviram o Evangelho. No mundo, existiram, após a morte de Cristo, e isso nós temos muitas evidências, aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Pessoas, grupos, que não ouviram o Evangelho. Então, como faz sentido, que sabedoria é essa de Deus, de enviar Cristo para morrer por todos, ou seja, dando a possibilidade que todos possam crer em Cristo e serem salvos, porque a salvação vem pela fé, e então estes não recebem um anúncio do Evangelho para que possam ser salvos. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque tentar explicar isso é cair, por exemplo, na ideia de que a salvação pode ser alcançada por outro meio, que não pela fé e pelo conhecimento em Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Os irmãos entenderam esse ponto? Fere a sabedoria divina. Outro perigo, outra consequência. Fere a justiça divina. Foi aquilo que eu comentei com os irmãos já. A salvação é uma obra forense. Se Cristo pagou o preço com o seu sangue, ele tem que receber aquilo que foi comprado. Expiação, como os irmãos estão vendo aí, é pagamento de dívida. Está consumado, foi pago. O preço total foi pago. Então quer dizer que, no caso da expiação geral, o filho paga o preço por todos e depois aqueles que são condenados, que não creram, também vão pagar eternamente o preço pelos seus pecados. Deus está recebendo duas vezes. Isso fere a justiça de Deus. Esse é um argumento levantado desde o século XVII, XVIII, acerca da justiça de Deus. Dizer que Deus morreu por todos é dizer que aqueles que vão se perder, que serão condenados, irão pagar também o preço pelos seus pecados, e logo Deus vai receber duas vezes o preço por essa ofensa, né? Terceiro ponto, fere o poder divino. Esse é um argumento maravilhoso de John Owen. Ele diz o seguinte: se Cristo morreu por todos, por que nem todos foram salvos do pecado? Porque nem todos serão. Nem todos foram. Se Cristo morreu por todos, por que nem todos foram? Alguém pode responder: pela incredulidade. Porque não creram. Se tivessem crido, seriam salvos. Aí John Owen retruca, né? Ele rebate. Mas a incredulidade não é pecado? Cristo não morreu por esse pecado também? Só por esse não morreu? Por outro lado, se incredulidade não é pecado, por que os homens são punidos pela incredulidade? Por que serão condenados? Acabou. Aí cercou por todos os lados, não foi, irmão? Se Cristo morreu por todos, então, por que todos não são salvos? Pela incredulidade? Ok, mas incredulidade não é pecado? Ele não morreu pelos pecados de todos? E se incredulidade não é pecado, por que os homens serão punidos por incredulidade? Não faz sentido. Fere o poder divino. Quarto, fere a satisfação da obra de Cristo. Se Cristo morreu por todos e somente alcançou a minoria, porque poucos são os escolhidos, poucos são aqueles que se salvam, então Cristo não ficou satisfeito pelo seu trabalho, como em Isaías 53, que fala sobre essa obra do servo sofredor, nos diz que ele ficou. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Como? Se ele morreu por um grupo enorme, morreu por todos, e somente um pequeno grupo foi salvo. Como ele pode ser satisfeito com o seu trabalho? Com o fruto do seu trabalho. Fere a satisfação de Cristo. E por último, nós temos que fere o amor divino. Esse também é um ponto muito interessante. De acordo com os arminianos, o amor de Deus, ele não só não salva, porque ele não salva, ele apenas abre a possibilidade para a salvação. Mas ele não só não salva, como após ele ser recusado, ele é transformado em ira. E então Deus muda. Porque observe, irmãos,
Deus amou o mundo e então enviou salvação, a possibilidade de salvação, porque amou a todos, né? Sem exceção, de acordo com a doutrina arminiana. Então, Deus amou a todos, sem exceção, e por isso proveu salvação, mas aqueles que recusam, porque podem recusar, de acordo com os arminianos, e para estes Deus então muda. Aquilo que era amor agora é ira, porque eles serão condenados. Ser condenado é receber a ira de Deus. Então agora Deus mudou. Antes ele dava amor, agora é ira. Não faz sentido. Fere o amor divino. Estamos nos aproximando do fim aí, irmãos. Quais são as aplicações práticas da expiação limitada? E aqui eu trago aqui um incentivo para que os irmãos reflitam, continuem refletindo sobre isso. A primeira delas é a segurança e a estabilidade. Nós vimos aqui muitos textos que falam sobre essa segurança, sobre essa garantia. E nós vemos constantemente. Cristo morreu pelas suas ovelhas, para que suas ovelhas fossem salvas. Nos dias que nós falhamos, fraquejamos, pecamos contra o Senhor, mesmo tristes, nós podemos ter a convicção de chegar diante dele em oração, arrependidos, clamando por perdão e sabermos que por conta do sangue de Cristo que foi derramado, ele nos perdoará. Ele nos receberá. Ele ouvirá a nossa oração. Nós não estamos perdidos, porque o Senhor nos resgatou. Nós não podemos nos perder. A segurança, a estabilidade vem desse conhecimento, desse entendimento da expiação limitada. Cristo derramou seu sangue por um grupo eleito pelo Pai que não pode ser perdido. Irmãos, é muito triste. Aqueles que já vieram de igrejas com ensino, eu nem vou dizer arminiano, porque a grande maioria das igrejas não sequer utiliza assim, a doutrina arminiana. Geralmente é uma doutrina mais semi-pelagiana, né, mais voltada para a bondade do homem. É um pouco diferente de Armínio, da doutrina arminiana. Mas nessas igrejas existe um terror, irmãos, onde as pessoas dormem salvos e acordam perdidos. Onde as pessoas não têm qualquer confiança e segurança da sua salvação. Por quê? Porque não entendem a obra de Cristo, a expiação promovida por Cristo. Segunda aplicação, temor, santificação e compromisso. Alguém lê aí, por favor, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Nesse capítulo, Paulo está exortando a igreja à pureza, por conta dos pecados de prostituição. Capítulo 6, versículo 20. É uma exortação à santidade. Qual é o argumento que Paulo utiliza para exortar aquela igreja a buscarem a santidade? Porque fostes comprados por preço. Está falando de quê? Do sangue de Cristo que foi derramado. Da expiação. Porque fostes comprado por preço. Qual a conclusão, então? Agora, pois, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o entendimento da expiação limitada nos gera temor, porque nós entendemos o preço que foi pago para garantir, não possibilitar, garantir a salvação dos eleitos. Um preço, ele fala aqui o preço, porque não tem como dimensionar esse preço. Por preço. É uma palavra que traz a ideia de que não pode ser dimensionado. Fostes comprado por preço. Isso gera temor. Temor de ofender aquele que nos comprou. Gera busca por santificação. Como Paulo exorta os crentes a buscarem aqui a santificação. E necessariamente gera também um compromisso com este. E se gera um compromisso com este, naturalmente gera um compromisso com a noiva dele. É por isso que a terceira aplicação é a unidade e a comunhão com a igreja do Senhor. Por favor, vamos abrir João 11, versículos 51 e 52. Esse texto é um texto também muito utilizado, principalmente pelo pastor John Piper, para refutar um texto difícil aí colocado pelos arminianos. Eu vou até comentar isso já adiantando aqui. Mas observem aqui, irmãos, por que o entendimento da expiação definida, expiação limitada, gera unidade e comunhão? João, capítulo 11, versículos
51 a 52. Eu vou ler um pouquinho antes, a partir do 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. João agora vai explicar o que está acontecendo aqui. João diz assim: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, pelos judeus. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Olha aqui, irmãos. Um dos objetivos da morte de Cristo: reunir em um só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Não, João está esclarecendo isso aqui. Não somente pela nação, não somente os judeus, mas todos os filhos de Deus que estavam dispersos. Então, ao entendermos a expiação limitada, o propósito, a relação dela com a nova aliança em Cristo Jesus, isso deve gerar em nós esse senso de unidade e de comunhão, porque Cristo derramou o seu sangue para nos reunir em um só corpo, para que vivamos como um só corpo. O pastor John Piper utiliza esse versículo para refutar um versículo muito utilizado pelos arminianos, que é 1 João capítulo 2, versículo 2, quando João escreve ali que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente por nós, mas pelo mundo inteiro, pelos pecados de todo mundo. Existe um paralelo muito direto aqui com esse texto, é o mesmo autor, e lá na primeira epístola de João nós temos várias distinções, o tempo todo João falando sobre o mundo e os de Cristo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, quando João está falando, a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, ele está aqui reverberando esse ensino que ele deu em João 11, quando ele diz que Caifás ali estava profetizando, falando sobre Jesus, porque este era aquele que iria morrer pela nação. Ele diz, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que eram dispersos, mas pelo mundo inteiro. É muito interessante colocar esses dois textos paralelos, para você ver a marcação entre eles. Outra aplicação, relacionamento com Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. A expiação geral diz que Cristo morreu por todos. Cabe ao homem, então, crer e ser salvo. Mas a expiação limitada nos apresenta a pessoalidade da obra de Cristo. Cristo morreu por um grupo, pela igreja do Senhor, pela igreja dele, pelo corpo de Cristo, pela sua noiva. Mas a expiação limitada, e existem versículos que nos mostram isso de maneira muito maravilhosa, também nos revela que Cristo é nosso, irmãos. Cristo é meu. Foi por mim que ele morreu. Percebem essa pessoalidade, esse relacionamento? Quando nós estamos abatidos, destruídos em meio a esse mundo, nós podemos ter essa convicção. Se eu faço parte do corpo de Cristo, eu posso ter a convicção de que ele morreu por mim. Como nós cantamos hoje, no alto preço, né? Ele pensava em mim. Quando ele ofereceu esse sacrifício, ele pensava em mim. É como Tomé, diante de Jesus, que ao ver as marcas da cruz, as marcas que mostram, que comprovam que ele tinha derramado o seu sangue, ele se ajoelha diante do Senhor e diz, meu Senhor e meu Deus. Ele não diz, vejo que tu és o Cristo, vejo que tu és Deus. Não, ele tem uma revelação pessoal da parte de Cristo ali. Meu Senhor e meu Deus. Isso é maravilhoso. Isso é consolador. Isso só pode ser vivido, experimentado por meio da sã doutrina da expiação limitada. Paulo fala isso. Abre aí Gálatas, capítulo 2. Alguém lê? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu vivo por meio de Cristo, o Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é uma verdade que consola e fortalece a cada crente. Nós não podemos perder essa verdade. Cristo é meu. Você pode dizer isso. Cristo é meu. Ele se entregou por mim.
E por fim, nós temos a última aplicação da evangelização e discipulado. Existe um grande espantalho que os arminianos fazem acerca do calvinismo nessa área, dizendo que não faz sentido para os calvinistas evangelizarem. Não faz sentido para calvinistas pregarem o evangelho, porque Cristo já morreu por um grupo específico, a obra está consumada, não há necessidade de ser feito nada. Mas esse é um espantalho, é algo feito de uma maneira muito, muito errada, desonesta em relação à doutrina da expiação limitada. Pelo contrário, isso nos encoraja a evangelizar, irmãos, porque nos impulsiona nessa missão de resgate, porque nós sabemos que aquele que soberanamente elegeu, ele também decretou os meios para que essa salvação chegasse ao povo que ele escolheu. E o meio para isso é a pregação da palavra, é a proclamação por meio da igreja do Senhor. Então não faz sentido essa ideia de que se cremos na expiação limitada, não devemos evangelizar. Muito pelo contrário. É isso que nos dá convicção, porque nós sabemos que as ovelhas do Senhor ouvirão a voz dele, e a voz dele será proclamada quando a sua palavra for testemunhada, for proclamada neste mundo. Nós temos convicção disso. As ovelhas dele ouvirão a sua voz. Mesmo que eu não tenha eloquência para falar a palavra de Deus, mesmo que eu não tenha sido tão preparado para isso, mas à medida que eu expresso fielmente o ensino bíblico, a voz do Senhor está sendo proclamada e as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Da mesma forma, essa palavra, que não volta vazia, ela atingirá o seu objetivo. De maneira que aquelas que não são ovelhas, não ouvirão. Vós não credes, porque não são as minhas ovelhas. Lobos não creem, só ovelhas. É isso nos fortalece para a evangelização. É por isso que nós temos falado tanto sobre a evangelização aqui. Porque o entendimento de evangelização e discipulado, naturalmente, ele surge da sã doutrina. Naturalmente. Por fim, irmãos, eu adicionei aqui um ponto na nossa disciplina. Nós temos uma estrutura básica para essa disciplina, mas eu adicionei um ponto que são passagens difíceis para a expiação limitada. Eu coloquei um ponto de interrogação aí só para provocar mesmo, né? São de passagens difíceis mesmo, né? São difíceis sim, irmãos, é claro. Existem muitos irmãos piedosos, irmãos que buscam com sinceridade ao Senhor e que ainda que creem, considerando a expiação geral, né? Mas existem passagens que são apontadas. A grande maioria dessas passagens, irmãos, são relacionadas à utilização da palavra mundo, todos, ou então da vontade de Deus. E de uma maneira geral, irmãos, se os irmãos ficarem com alguma dúvida em qualquer um desses versículos que são apresentados, basta olhar o contexto daquele versículo que está sendo apresentado. Porque quando nós falamos de mundo, quando nós falamos de todos, sempre nós adotamos uma referência. Só que ao ler um texto onde isso é colocado, não é tão fácil perceber essa referência, a não ser pegando todo o contexto. Nós precisamos de um contexto quando falamos sobre mundo. Por exemplo, se eu disser assim, irmãos, olha, todo mundo tem que sair daqui da igreja hoje depois de ter assinado a ata da nossa Assembleia. Todo mundo. Eu estou dizendo que todo mundo que está no mundo vai vir assinar essa ata? Eu não estou dizendo isso. Inclusive aqui nós temos, por exemplo, irmãos que não são membros da igreja e que sabem que não vão assinar a ata. Por quê? Porque não são membros. E só quem participa das assembleias são os membros e não vão assinar. Então, a ideia de mundo que nós utilizamos sempre está relacionada a um contexto. Existe um contexto. Nós aqui, quando eu falei isso aqui, todo mundo já sabe. Olha, usei o mundo de novo. Por que todo mundo já sabe? É todo mundo lá fora? Não, é todo mundo aqui. Por que todo mundo já sabe? Porque nós já sabemos o contexto. Nós já temos esse contexto. É por isso que o trabalho da pregação é trazer esse contexto também, para que a gente possa entender o que está sendo escrito ali. Então, a grande maioria desses versículos trazem essa questão. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Quem é o mundo que Deus amou? É cada pessoa do mundo sem exceção? Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, João utiliza a palavra mundo 3 vezes no versículo 10, com 3 sentidos diferentes, irmãos. Num versículo só. João utiliza 3 vezes a palavra mundo com 3 sentidos diferentes. Se você pegar
o capítulo 3, versículo 16, ele está logo após a conversa com Nicodemos. Nicodemos vai buscar o Senhor. Nicodemos, um fariseu, que entendia que somente os judeus seriam salvos. E então, João começa a explicar após essa conversa, e ele vai trazendo o ensinamento até o capítulo 5, se não me engano, quando o Senhor Jesus está diante da mulher samaritana. A mulher samaritana lá do poço, que o Senhor pede água a ela percebe quem é o Senhor Jesus Cristo, ela é revelado a ela, e no final ela diz assim: agora eu percebo que este realmente é o Salvador do mundo. Ora, quem é o mundo para... O que a samaritana está dizendo? Ele não veio só para os judeus, não. Ele veio para mim também, que sou samaritana. É isso que João está explicando ao longo desses capítulos. Jesus é o Salvador do mundo. O mundo, assim, cada pessoa sem exceção, não. Cada pessoa sem distinção. É aquilo que nós lemos em Apocalipse, capítulo 5. Ele comprou com seu sangue pessoas de todas as tribos, raças e nações. Sem distinção. Se nós fôssemos utilizar essa ideia de que, e esse é um argumento muito utilizado por teólogos arminianos, de que a palavra mundo, que é a palavra cosmos, ela nunca é utilizada sem trazer toda a abrangência, né? Mas se nós formos pensar assim, o mesmo João, que escreveu João 3,16, lá em 1 João 5,19, ele diz que o mundo inteiro, é a mesma palavra cosmos, o mundo inteiro jaz no maligno. Quer dizer que a igreja jaz no maligno? Não! João acabou de explicar. Nós somos filhos de Deus, eles são filhos das trevas. Quer dizer que o mundo jaz no maligno, quer dizer que a igreja... Não, não é todo mundo. Então, basta olhar o contexto, irmãos. É preciso olhar o contexto. 1 João 2,12, já falei para os irmãos, né? É só colocar esse versículo na estrutura de João 11, 51 e 52. Outro texto interessante é Romanos 5,18. Nós falamos aqui, aprendendo sobre o federalismo, né? Representação de Adão, do povo, de todos os homens que estão em pecado, né? Sobre Adão e da igreja sobre Cristo, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Pronto. Todos os homens, então, receberam. Não, irmãos. Aqui o foco de Paulo não é explicar de maneira exata, com exatidão, quem são os representados. Não. O ponto, se os irmãos lerem um capítulo, Paulo está falando ali do impacto que cada representante tem sobre os representados. E não com a exatidão de quem são os representados. Não. É o impacto que Adão tem sobre os seus representados e que Cristo tem sobre os seus representados. Prova é disso que logo em seguida ele começa a utilizar a palavra muitos ao invés de todos de maneira intercambiável. Então, ora ele diz todos, ora ele diz muitos. Porque o foco dele não é ser exato em relação a quem são os representados. Mas sim o impacto de Adão como representante e de Cristo como representante. Por fim, nós temos esse versículo, que até o pastor já explicou ele, né? Já pregou 1 Timóteo 2, 4, 6. Ó. O qual, falando de Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí, todos os homens. Versículo 6. O qual a si mesmo se deu, Cristo, em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Nós já vimos esses versículos, basta ler o versículo 1 e 2. Paulo começa dizendo: Timóteo, ore por todos os homens. Ore por reis. Ore pelos senhores, não somente pelos escravos. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ou seja, todos os homens sem distinção, de todas as classes. Não foi só para pobres e ricos. Não foi só para escravos e senhores. Não foi só para pequeninos e reis. Ore por todos os homens. É assim que Paulo começa esse capítulo. Então, irmãos, é analisar o contexto. Nós não fazemos doutrina por versículos isolados. Nós precisamos entender isso. Existe um apanhado, existe uma teologia que nos sustenta. E quando nós temos dúvidas sobre essas questões que são levantadas, primeira coisa é se voltar para a nossa teologia. É se voltar para aquilo que nós recebemos. Por isso que é tão importante, e o pastor já falou muitas vezes isso aqui, quem ensina na igreja aqui, quem instrui a igreja, não é a internet, não são pastores de outras igrejas, por mais fiéis que sejam, mas é esse púlpito. Por quê? Porque aqui a teologia é formada, é dada aos irmãos como esse fundamento sólido para que os irmãos possam buscar
em momento de dúvida, né? Quando algo venha a trazer alguma dúvida para os irmãos. Ok, meus irmãos. Falando em dúvidas. Próxima aula, as doutrinas da graça, nós veremos aí a graça irresistível. Todos esses pontos estão conectados. É por isso que é tão estranho essa ideia de... É estranho demais descartar um dos pontos das doutrinas da graça, porque todos estão conectados. Inclusive, muitas formas de refutar essas doutrinas da remonstrância é mostrar que não faz sentido tirar um desses pontos aqui da doutrina da graça. Os outros caem. Não faz sentido, estão conectados. Mas nós vamos continuar vendo isso, tá bom? Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã que o Senhor tem nos dado, por toda a instrução que recebemos do alto. Te pedimos que o Senhor, apesar de nós, o Senhor nos edifique, nos molde a imagem do nosso Redentor, nos faça compreender cada uma desses pontos que nós vimos, cada aplicação, com temor, Senhor, não para alimentar o nosso conhecimento somente, mas para alimentar o nosso coração e nos colocar em maior devoção ao Senhor, em maior unidade com a igreja do Senhor, em maior anseio para buscar os perdidos, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que certamente ouvem e ouvirão a sua voz. Por favor, Senhor, nos abençoa. É no nome dele que nós te pedimos. Amém.